Hello peoples, bom dia. Mais um dia do Café com Deus Pai. Desafio mais de 300. Perdoe minha voz. Mais de 300 dias de lives, mais de 300 dias de capítulos da Bíblia, mais de 300 dias de adoração, atividade física, leituras de identidade e autoimagem do seu eu sou. Seja bem-vindo à nossa live. Peço que perdoe a minha voz. Acabei que a minha garganta aí ficou bem mal, bem fraca ontem. E eu não pude fazer a nossa live diária. Mas amém? Mas vamos seguir em frente. Vamos começar a nossa live. O tema de hoje, você que vai chegando na live, já compartilha essa live. Compartilha para 5 pessoas, 10 pessoas, quantas pessoas você quiser. Hoje nós vamos trabalhar movidos pelo Espírito Santo. O poder de ser movido pelo Espírito Santo. Muito forte mesmo. Então, ou seja, vamos trabalhar o poder de ser movido pelo Espírito de Deus. Deixa eu colocar só aqui um fundo musical pra gente começar. Bom dia. Você que tá chegando agora. Aldinei, seja bem-vindo. Bom dia. Compartilha essa live para mais pessoas. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro, 6:02. Hoje pode ser o dia que Deus muda a sua vida. Pode ser o dia que Deus vai te dar uma chave espiritual. E você vai ligar no céu e na terra aquilo que você nunca imaginou conseguir ligar. Você vai trazer à existência coisas que não existem, que você nunca imaginou. Porque a hora diamante é a hora mais importante, a hora de se aproximar do Deus Criador. É a hora de você se aproximar da mente cósmica, a mente divina, a mente que tudo cria. Então todos os dias Deus pode nos surpreender e trazer bênçãos sobrenaturais. E a palavra de hoje do Café com Deus Pai é movidos pelo Espírito Santo. A palavra que vamos discorrer é Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eu quero trazer alguns pontos sobre esse versículo muito importante. O primeiro, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então, para você viver realidades espirituais, para você acessar coisas tremendas e extraordinárias, você vai estar cheio de Deus. E o homem cheio de Deus é um homem que se entrega ao Senhor na primeira hora. O homem cheio de Deus é que tem um espírito controlado por Deus. O homem que é cheio de Deus é um homem temente ao Senhor, é um homem que cumpre princípios, que anda reto, né? Não, isso não é um livro de pecar e errar e falhar. Até porque Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Deus não ama o pecado, ele ama o pecador. Então o problema de Deus não é o homem, mas os erros que ele ama, que ele adora. Então Estevão estava cheio e ele levanta os olhos para o céu e viu a glória. Então há coisas que você vai ver nesse mundo natural, coisas do mundo espiritual que você só vai conseguir ver se você estiver cheio de Deus. Então, há sonhos, visões que você já teve, há coisas que você deseja muito, que você vai conseguir só ver se você estiver cheio de Deus. Ou seja, José, no início do Novo Testamento, ele tem uma visão em sonho. Ou seja, ele viu coisas, ele viu o futuro, onde ele seria governador do Egito. E José era um homem temente a Deus. Ser um homem temente a Deus, ser um homem movido pelo Espírito Santo, vai fazer você ver o futuro. Vai fazer você ver coisas grandiosas que você nunca imaginou. E se você já viu, é porque já existe no coração de Deus. Um dia, quando eu tomei a decisão de morar nos Estados Unidos, num país de primeiro mundo, Deus me deu a visão dos Estados Unidos. E ele disse: você vai para lá. E eu não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha nada. Mas o Senhor providenciou tudo para minha ida e para minha volta. Então, ou seja, estar cheio de Deus vai fazer você ver o futuro, não só seu, como de outras pessoas. Deus me deu um dom de ver o futuro das pessoas, de ver o extraordinário delas, ver aquilo que Deus tem para elas, o propósito. Então Estevão vê a glória e Jesus pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Esse céu aberto é a glória de Deus. Então o homem movido pelo Espírito Santo, ele tem imagens celestiais, ele tem acesso à imagem de conhecimento, ele vê coisas que ninguém vê, ele vê coisas que estão em oculto.
E essas coisas que estão ocultas vão trazer para eles grande glória e grande honra. Então vamos lá. Só consegue agir de acordo com a vontade do Espírito Santo quem aceita ser dirigido por ele. Então, se você está cheio de Deus, a sua vontade muitas das vezes vai ser a vontade de Deus. Se você está cheio de Deus, a sua comunicação, as suas palavras, seu posicionamento, aquilo que você tem para falar e fazer, vai ser Deus falando através de você. Quantas vezes Deus me usa em sessões com o cliente, revelando coisas em oculto. Por quê? Porque eu estou ali fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo navega no infinito oculto de todas as coisas. Das dores, dos traumas, dos medos, das inseguranças, e somente o homem cheio de Deus, cheio da glória, que se alimenta da presença, que se alimenta da palavra, vai acessar esses ambientes extraordinários. Então a palavra continua. Em meio às altas demandas do dia a dia, muitos acabam não dando atenção às orientações do Espírito Santo. É como se tivéssemos um oceano de oportunidades diante de nós, mas estamos nos contentando apenas em molhar os pés à beira da praia. Aqui a palavra está dizendo que você precisa de profundidade. Quando você vai no mar, que você bota os pés nas águas, ali é apenas um nível é raso. E te afirmo, esses dias eu postei, em lugares rasos não existe nada precioso. Essa frase não tem a ver com lugares, tem a ver com as pessoas. Então, se você quer ser uma pessoa preciosa, você precisa se aprofundar em Deus. Porque Deus só se manifesta em lugares profundos. Deus é um diamante, e o diamante não tem em cima da terra. Se você pegar um grão de areia e um grão de diamante, os dois têm o mesmo peso, mas o valor é diferente. Por quê? Porque o grão de areia está em cima da terra, ele é raso, ele é frágil. Mas o grão de diamante está a milhares de quilômetros embaixo da terra. Então tudo que é profundo é mais valioso. E sabe, dentro de você existe uma profundeza gigantesca. Porque o Espírito Santo ele habita no seu profundo. E aquilo que é raso em você é carnal, é falho, é humano, é errôneo, é caído. Mas Deus ele está dentro de você. Você precisa buscar ele na profundeza de dentro de você. Dentro o quê? Da sua mente, no seu entendimento, na sua mentalidade, nos seus pensamentos. A Bíblia nos chama a profundas experiências e ter uma vida debaixo da liderança do Espírito, como Estevão teve. Este homem foi perseguido e morto por sua fé em Jesus. Prestes a morrer, intercede por aqueles que matariam e clamou a Deus para que perdoasse os pecados dos seus opositores assassinos. Você acredita que o ser humano por si só conseguiria agir dessa forma? Não. Esse comportamento de Estevão foi possível, pois, como o texto diz, ele estava cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não teme a morte. Na verdade, um homem cheio do Espírito Santo não teme nada. Um homem cheio do Espírito Santo não teme o dia mau, não teme a tempestade. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não teme a dor, ele não teme o sofrimento, ele não teme a enfermidade, ele não teme a conta bancária que não está robusta, cheia, abundante. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não teme a morte. Ele não teme as percas, ele não teme a inveja. O homem cheio do Espírito Santo, ele não teme a nada. Na verdade, o homem cheio do Espírito Santo, ele tem temor a Deus. E se você tem temor a Deus no céu e na terra, a terra não te põe medo. Andará pela escuridão e será como um luzeiro reluzente. Levará a luz onde for. Não terá medo das más notícias, dos cenários contrários, de tempestades, de doença, de enfermidade. Não. Essas coisas Cristo já levou na cruz. Um homem cheio do Espírito Santo e movido pelo Espírito Santo é capaz de viver o extraordinário na terra, em Cristo Jesus. Porque você está cheio da centelha divina. No Novo Testamento, Paulo ele está numa ilha junto com os bárbaros. Então a Bíblia fala que Paulo está servindo os bárbaros. Está no Novo Testamento. Acho que é no livro de Atos. E então Paulo está mexendo na fogueira, fazendo comida para os bárbaros. Ele era escravo dos bárbaros, mas Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Uma serpente pula do fogo e pega no braço de Paulo e pica Paulo. Ou seja, veneno mortal. Os bárbaros estavam em volta da fogueira e falavam um com o outro: ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E Paulo olha para o braço e a serpente
agarrado em seu braço, com as suas garras fincadas, passando veneno para Paulo. Paulo olha para o braço e sacode. E a serpente pula. O que eu quero dizer para você? Os bárbaros estavam temente à vida de Paulo, porque Paulo era picado por uma serpente. Mas Paulo olha para a serpente e fala para ela: você tem veneno, mas eu sou cheio do poder do Espírito Santo. Então um homem movido pelo poder do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, não teme nenhum veneno da terra. Então a serpente cai do braço de Paulo. Os bárbaros dizem: quem é este homem que nem nem o veneno de uma serpente é capaz de matá-lo? E os bárbaros se inclinam, ajoelhados perante o apóstolo Paulo, e dizem para ele: adoraremos a partir de hoje o Deus de Paulo, o Deus de Israel. Sabe, irmãos, você ser cheio do Espírito Santo vai fazer coisas incríveis acontecerem à sua volta, e pessoas serão impactadas por coisas incríveis. Elas não serão impactadas pelo que você é. Elas não serão impactadas pelo seu ego, pelas suas habilidades, pelos seus comportamentos. Não, pela sua vaidade. Esquece isso. Nunca ninguém na terra será impactado pela sua estrutura humana, natural, caída, desfalecida. Mas as pessoas serão impactadas pelo poder sobrenatural que fluirá de você quando você for cheio e movido pelo Espírito de Deus. Você viverá coisas extraordinárias espirituais em Deus quando você for cheio, transbordante, movido pelo Espírito. Verá coisas que ninguém vê. Fará coisas que ninguém fará. Dirá coisas que ninguém diz. Terá visões que ninguém terá visões. Tudo porque você está cheio do Espírito Santo. Continuando aqui. E lembrando que Paulo foi o mentor de Estevão. Nós estamos falando sobre Estevão. Eu falei de Paulo na ilha de Pátimos. E Paulo foi o mentor de Estevão. Como Estevão, somos desafiados a viver em constante comunhão com o Espírito Santo, permitindo que ele transforme cada aspecto de nossa vida. Mas isso requer mais do que uma simples disposição. Exige humildade, redenção, obediência e uma busca constante por sua presença. O Espírito Santo é um presente que Deus dá àqueles que o amam e visa a nos capacitar para enfrentar os desafios de maneira sobrenatural. Preparados por Deus para cumprir os seus propósitos na terra. Perdão, irmãos. Aqui então, Paulo, o texto está dizendo que quando somos preparados pelo Espírito, ou seja, somos movidos pelo Espírito, somos cheios do Espírito Santo, nós iremos ser direcionados a cumprir o nosso propósito. E a Bíblia é muito claro: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Saúde, livramento, bens materiais, pessoas, propósitos, coisas, oportunidades, palácios, príncipes, governadores. Tudo vai ser acrescentado, irmão. Tudo. A palavra aqui, ela faz alusão a Davi. Davi nunca pediu para ser rei. Presta atenção no que eu estou te falando. Mas ele foi ungido pelo profeta Samuel ainda menino e disse: receberás sobre tu o Espírito Santo de Deus e serás cheio do Espírito Santo. Então Davi cai, a Bíblia diz, e ele é tomado pelo Espírito Santo, cai. Então daqui a pouco ele levanta e ele vai cuidar das ovelhas. E a Bíblia diz então que ele, pela primeira vez, ele é enfrentado pelo leão. O leão tenta matar as ovelhas. Davi o leva para um despenhadeiro, o espeta com a lança e mata o leão. Dias depois, um urso se levanta contra ele, na mata ele leva para o despenhadeiro e espeta o leão e mata o urso. Então Davi é ungido, cheio do Espírito Santo, e logo dois grandes desafios se aparecem para ele. Mas olha só, Davi então depois descobre que há um gigante atormentando o povo de Israel, desafiando o rei Saul, um homem também que foi colocado por Deus no trono. Mas entenda, Davi nunca pediu para ser rei de Israel, nunca pediu para entrar num palácio. Mas então Davi vai ao encontro daquele gigante, pois o gigante estava zombando do Deus de Israel, e pega seu bodoque, sua arma, sua armadura, e diz para ele: quem és tu? Quem é você, seu incircunciso, que afronta o Deus de Israel?
Lembre-se, Davi estava cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, vocês têm estratégia que ninguém tem. Você tem acesso a habilidades que ninguém tem. Desenvolve em você coisas que não desenvolveria na terra. Então Davi lança uma pedra sobre aquele gigante, pega na sua testa, ele cai. Davi corta a sua cabeça e diz para todo mundo: eis aqui a cabeça do gigante. Assim o Senhor me prometeu, assim o Senhor fez. Então o homem cheio de Deus, ele é promovido aos palácios. Então a Bíblia diz que ele volta em meio à multidão de soldados, e os soldados do rei Saul diz bem assim: Davi, rei de Israel. Davi não pediu para ser rei, mas por ser um homem cheio do Espírito Santo, ele é levado ao trono. José não pediu para ser governador do Egito em momento algum. Ele recebe a visão dos feixes caídos dos irmãos e do feixe dele em pé, aonde mostraria ele em um momento de plenitude, governo e abundância. Mas logo José é vendido, ele é traído pelos irmãos, colocado numa cova, vira escravo, fica anos peregrinando como escravo, vira escravo de Potifar. A esposa de Potifar tenta deitar com ele, ele se livra do mal, ele continua, depois ele vai preso, ele fica preso, condenado, injusto. Dentro da cadeia ele revela às pessoas os sonhos, as visões, é levado ao rei. Revela o sonho do rei que nenhum mago na terra, nenhum feiticeiro da época conseguiu. Presta atenção. O rei está atormentado, o rei do Egito, o maior império da terra, está atormentado. E nenhum mago, nenhum homem de revelação, nenhum homem do ocultismo, do espiritismo, do umbanda, do candomblé, nenhum mago da época, feiticeiro, sabe revelar o sonho que agonia o rei. Mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus está preso dentro de uma cadeia. E ele é levado pelo copeiro à presença do rei. E então ele diz: Senhor, o meu Deus é capaz de revelar a sua angústia. E ele diz: o sonho que tu tiveres é isso e é isso. Essa parte do sonho tem a ver com isso, tem a ver com anos que passaremos sobre escassez, sobre o deserto que virá. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que há um Deus capaz de passar o deserto com o povo. E então o rei diz bem assim: és tu hoje, José, governador do Egito. José não pediu para ser governador do Egito, sabe? José não tinha R$1 no bolso, presta atenção. José de escravo, preso, condenado, com sentença condenatória. Ele vira agora governador, o segundo trono mais poderoso do rei do Egito, a maior potência da terra. Sem nenhum R$1 no bolso, Deus pode te promover, mesmo sem nenhum centavo no seu bolso, mas se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Você só precisa ser cheio do Espírito para Deus te promover. Deus não promove quem é raso, porque quem é raso não tem nada de precioso. Deus não promove pessoas inconstantes, porque o morno ele vomita. Você não entendeu, você só precisa ser cheio do Espírito. Temente ao Senhor no Espírito, na alma e no corpo. Cuidar do teu espírito se alimentando da palavra de Deus. Cuidar do teu espírito prostrado ao Senhor, adorando, buscando Ele na primeira hora, a hora diamante. Cuidando da sua alma, buscando inteligência emocional, autoconhecimento. Cuidando do seu corpo, fazendo atividade física, porque ele é templo do teu espírito. Você não pode ser displicente com a trindade: espírito, alma e corpo. Então, ou seja, se você for movido pelo Espírito Santo e for cheio do Espírito Santo, Ele vai te promover a palácios. Ele vai te colocar como governador. Ele vai te levantar em meio aos pequenos e botar você como maior. Mas se você for cheio, pessoas rasas não têm nada de precioso. Eu estou aqui como boca de Deus para dizer: Davi foi colocado no trono sem pedir. O trono mais rico, mais potente da sua época. O reinado que não perdia a batalha. Mas ele não pediu para estar lá. Ei, te afirmo, você pede coisas pequenas a Deus e Deus tem planos maiores para você. Mas se você continuar fluindo na carne, no mundo natural, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Entenda, você quando está cheio do Espírito Santo, você é um imã de Deus na terra. Para atrair abundância, prosperidade, coisas grandes, coisas que você nunca viu, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, você nunca imaginou que Deus tem para você. Esse versículo da Bíblia está falando de alguém cheio do Espírito. José vira governador do Egito,
sem nenhum real. Porque ele era um homem cheio de Deus. Ele revelava, ele orava, ele curava enfermos, ele profetizava, o trabalho dele era excelência, ele entregava o melhor, ele falava do amor de Deus, ele era generoso, reto aos princípios do Senhor, não quebrava nenhum princípio. Perdão, irmãos, por causa da garganta, gripe, graças a Deus está indo embora. Então, ser movido pelo Espírito Santo é ser um imã na terra. Quem está nessa live quer ser um imã na terra? Coloca aí, eu quero. Nesse dia, Deus está chamando você para uma vida de intimidade com Ele, para navegar nas suas profundezas de sua esperança. Busque com ainda mais intensidade. O Espírito Santo esteja sensível à direção dele e assim seja capacitado para uma jornada transformadora. Te afirmo, se você quer ser um imã para as coisas da terra, você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Uma pessoa vazia não atrai nada, porque pessoas vazias não são preciosas. Uma pessoa vazia não é preciosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só consegue ser cheia se ela se aprofundar em Deus. E quando você se aprofunda em Deus, em adoração, em oração, em palavra, em constância, porque se você busca Deus um dia e 10 dias não, a Bíblia fala que Deus não dá nada para quem tem ânimo dobre, para quem é inconstante. Se você não busca o Senhor todos os dias, não eternamente todo dia, você não vai viver o extraordinário, porque você só consegue materializar coisas do céu na terra quando você é constante em Deus. Agora, entenda uma coisa, para ser constante em Deus tem que ser adulto de maturidade. Não criança, criança faz o que gosta. Hoje eu não quero ler a Bíblia, hoje eu não quero adorar a Deus, hoje eu não quero ser generoso, hoje eu não quero ser parecido com Cristo. Esquece. Uma pessoa cheia de Deus não se torna um imã nessa terra. Uma pessoa cheia de Deus é um imã para a prosperidade, para a abundância, para a riqueza, para o seu propósito, para o seu destino e para todas as pessoas à sua volta. Quando a pessoa é cheia de Deus, todo mundo quer estar do lado dela. Quando uma pessoa é cheia de Deus, as pessoas à volta falam bem assim: você tem 30 minutos comigo, eu preciso conversar com você. E sabe, não tem a ver com quem você é, tem a ver com Deus que você carrega. Porque nem as palavras que você fala é você, é Ele falando através de você. Os teus pensamentos não são mais seus pensamentos, é o pensamento dele. João 15:7 é muito claro. Se vós estiveres em mim, se as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Que mente é essa que está dentro da tua mente? É uma mente cheia do poder de Deus, cheio da presença. É a mente de Cristo dentro da sua mente. Então o que você fala, ele fala. O que você diz, ele diz. O que você profetiza, é ele profetizando. O que você declara, é ele declarando. O que você diz que traz existência, é ele dizendo que traz existência. O que sai da sua boca é o poder de Deus. Mas só se você for cheio do Espírito Santo. Pessoas vazias são pessoas sem valor, porque não há nada precioso naquilo que é raso. Não há nada precioso. E sabe, está em você se aprofundar em Deus, em buscar com profundidade esse Deus poderoso todos os dias. Amém? Se você que está nessa live, faz sentido para você, coloca um amém aí. Amém. Faz sentido. Eu recebi aqui. É para mim essa palavra. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para eu me tornar um imã de abundância, prosperidade, riqueza nessa terra. Você precisa cumprir alguns princípios que só estão em Deus. Ah, Deide, mas tem pessoas que são ricas, todo mundo. Pode ter certeza, o castelo de areia vai cair uma hora. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não edificar a casa. Não adianta você ter um carro blindado se você não tiver o Senhor. Não adianta você ter uma casa com muros altos se o Senhor não está com a mão sobre ela prostrada. Não adianta você ter milhões na conta se o seu dinheiro não é abençoado por Deus. Se você não oferta a Deus a sua vida e tudo que você tem. Nada adianta. A Bíblia fala: e o devorador virá e buscará com a sua mão e levará tudo embora. Se você não consagrar tudo que você tem, ao Senhor. Você precisa consagrar tudo que você tem ao Senhor. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, a Ti eu rendo graças. Obrigado pela essa manhã, Senhor. Eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão na live assistindo online e as que virão através da live que vai ficar gravada. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que eles se tornem imãs nessa terra, atraindo a presença de Deus, atraindo o favor, a glória, Senhor, atraindo a abundância, a riqueza, a prosperidade.
Que o Senhor, Pai, os promova, Senhor, não pela capacidade dele, mas pela manifestação do Espírito, pela manifestação dos dons do Senhor Espírito Santo, do discernimento da palavra, do dom de mestre, do dom de cura, dom de maravilha, enfim, Senhor, todos os dons, Senhor, que estão em Coríntios 12. Promove aqueles que são cheios do Espírito Santo, aquelas pessoas que são profundas, que estão ali todo dia buscando e cavando o diamante da tua presença, Senhor. Eu declaro um dia extraordinário. Para aqueles que estão enfermos, eu declaro cura. Eu declaro depressão, você perdeu, ansiedade, você perdeu, fibromialgia, lombalgia, pânico, medo, insegurança, espírito de morte, enfermidade, eu declaro, seja derrotado, enxaqueca. Eu repreendo agora toda dermatite atópica, Senhor. Eu repreendo agora todo Alzheimer, câncer, tumores malignos. Eu declaro agora osteoporose, saia do corpo, dos ossos dessa pessoa. Eu declaro que coluna seja restabelecida, ossos sejam cheios de vida. Eu declaro agora em nome de Jesus, toda enfermidade maligna no corpo de quem está ouvindo, sai agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, gratidão. Mais um dia de live. Ontem nós falhamos, infelizmente não teve como, mas faz parte. Mas amanhã, domingo, estaremos aqui novamente, às 6 horas da manhã, falando do amor de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Entra lá na live, comenta, compartilha e me ajuda a impulsionar essa live para frente, tá bom? Deus abençoe, para que outras pessoas sejam abençoadas.